Olá pessoal, eu sou a Rafa Xavier e tô começando hoje meu vlog de viagem pela África do Sul. Bom, spoiler, não teve vlog de viagem, né? O que aconteceu foi que eu tava começando a minha primeira viagem internacional, assim, toda crua, bem jovem também. E eu não fazia ideia nem do que era um vlog de viagem direito na época. Eu só ouvia as pessoas falando, todo mundo falando, faz um vlog. Então eu falei, vou fazer um vlog, possivelmente, mas acabou que eu não fiz. O que aconteceu foi que eu juntei ali vários trechos, né, daquela viagem, da minha primeira experiência internacional. E que depois eu nem sabia que eu iria usar, porque eu vou usar hoje, né? Que é trazer aí esse apanhado de memórias e experiências que eu tenho em África do Sul. Na primeira parte, né, desse vídeo, dessa série de vídeos que eu vou fazer, na verdade, sobre a África do Sul, eu vou falar em especial sobre Cape Town, ou Cidade do Cabo. É uma das capitais da África do Sul. Foi por onde, né, a minha viagem real, oficial, pela primeira vez, internacional, começou. Então, eu fui pra Cape Town quando eu fiz essa primeira viagem, mas eu também voltei ano passado, na minha segunda ida pra África. Então, meu objetivo aqui é contar pra vocês como foi a minha experiência na Cidade do Cabo, que é um lugar que, como eu disse, né, muita gente quer conhecer, muita gente pergunta. Então, eu vou compartilhar tudo que eu aprendi sobre a ida, sobre estar lá, sobre localidades, sobre a comida, sobre deslocamentos, passeios, enfim, tudo que eu puder agregar sobre isso pra que vocês possam aí aproveitar e também vir visitar, né, rememorar essa viagem comigo. Então, vamos lá! Começando pela coisa que mais se pergunta, né, que é sobre a ida em si, o deslocamento do Brasil para a África do Sul. O que acontece? Quando eu fui pela primeira vez para fazer essa viagem, eu fui através de uma das principais companhias aéreas de África, que é a Ethiopian Airlines. A Ethiopian Airlines, ela é bem conhecida pela modernidade, realmente foi o melhor voo que eu fiz em África, dentre os países, né, que eu utilizei companhias aéreas, mas a questão da Etiópia é que geralmente quando você tá vindo de um outro continente e indo pra África, você obrigatoriamente vai fazer uma escala na Etiópia. E eu nem sabia disso. Então, na época, o que aconteceu? Eu acabei saindo do Brasil. A gente saiu de São Paulo, Guarulhos. A gente fez um voo de 12 horas pra Etiópia. E aí, da Etiópia, a gente passou 12 horas lá. Eu dormi lá uma noite. E de lá, a gente desceu mais 6 horas de voo até a África do Sul. Aconteceu dessa forma porque foi um voo promocional, foi nossa primeira viagem. Eu sabia muito bem também como pensar ali os trechos e etc. E fomos lá. Mas depois, obviamente, em outras experiências eu fui entendendo que existem formas muito mais rápidas e muito mais confortáveis de se chegar à África do Sul. Então eu fiz esse batidão Etiópia, atravessei o continente, fui lá na ponta do Oriente, fui lá pro Oriente Médio, quase. E aí de lá eu desci pra África do Sul e na volta a mesma coisa, subi pra ponta pra vir 12 horas voltando pro Brasil. Então foi realmente um voo muito cansativo, sendo que existem opções mais fáceis. Então, por exemplo, a opção mais fácil, enquanto não há voos diretos, né? Acho que agora, na verdade, tá até com uma notícia de que a Latam vai voltar a operar voos diretos entre Guarulhos e Joanesburgo, né? Que é uma outra cidade bem famosa também da Cidade do Cabo. Mas uma outra opção fácil é fazer Guarulhos, Angola, né? Luanda. E Luanda, Cidade do Cabo. Por quê? Brasil, Angola dão 8 horas de voo, né? São Paulo, Luanda dão 8 horas de voo. E depois pra África do Sul, de Angola, dá 3 horinhas de voo. Então é um trecho bem mais curto e bem mais fácil de ser feito. Esse foi inclusive o trecho que eu fiz nessa segunda vez que eu fui, em 2023. E foi muito mais simples do que fazer essa maratona toda rumo à Etiópia. Um ponto negativo sobre a TAG, que é a companhia da Angola, é que o serviço deles é bem ruim, assim, né? A companhia não é tão sofisticada, as aeronaves não são tão modernas, eu não gostei tanto do serviço de bordo. Então, comparando, né, o voo que eu fiz com a Ethiopian Airlines e com a TAG, o voo da Ethiopian Airlines deu, assim, de 10 a 0 no voo da TAG, a nível de conforto, a nível de estrutura, alimentação dentro do avião, serviço de bordo no geral. Então, assim, eu gostei muito mais de fazer o voo com a Etiópia, mas não compensa pelo desgaste, né? Para além
as 8 horas que já seriam pra Angola, pra Etiópia são 12, né? Então, assim, é um voo muito maior, ainda teve que fazer uma escala dormindo lá e tudo mais. Mas acredito que a forma mais rápida seja indo de TAG, então, pra África do Sul. Bom, dito isso, feito o voo, né, a gente chega lá. Chegamos. Tá. Passei aqui, meio atropelada, mas agora é hora de passar pela imigração e entrar no país. E aí, chegando lá, existe o processo também que muitas pessoas têm muita dúvida, muita insegurança, que é passar pela imigração. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? A não ser esses países que são muito fechados, né? Ou nos Estados Unidos da vida, que exige um visto mais rigoroso, né? Entrar nos países, no geral, é bem tranquilo. Eles vão te perguntar o que você foi fazer ali, onde você vai ficar, quantos dias você pretende ficar, e eles vão te liberar. Principalmente países e cidades que são muito turísticas, assim. Eles não ficam barrando muitas pessoas, porque, de fato, eles já sabem que é um país que vai ficar recebendo turista o dia inteiro. Você é só mais um ali na fila do pão. Então, não se preocupem com o processo de imigração. E aí, depois que você faz esse processo, né, desce, chega, passa pela imigração, vai fazer a saída, né, do aeroporto. E aí, uma coisa que eu queria muito ter descoberto antes de ir pra África do Sul foi sobre esse rolê, assim, do deslocamento, né? Lá funciona Uber normalmente. Vocês podem chamar o Uber do próprio aeroporto, a cidade inteira tem bastante Uber disponíveis. Não teve nenhum dia, eu fiquei a primeira vez lá por 30 dias, né? Depois da segunda vez eu também fiquei quase 30 dias e eu nunca tive problema com deslocamento na África do Sul. Mas se você dirige, é interessante que você alugue um carro, assim. Foi uma opção que eu trouxe, que a gente usou, né, na verdade, durante a viagem, e facilitou muito, porque fica muito mais em conta. Apesar do Uber não ser tão caro, ainda assim ficou bem mais em conta fazer os passeios todos, deslocamentos todos, usando um carro alugado. Então, fica a dica. Bom, voou, passou pela imigração, chegou na cidade, é que a graça começa, né? Todo mundo sabe que a África do Sul e Cape Town é conhecida pelas vistas deslumbrantes de tirar o fôlego. Então, todas aquelas imagens que eu via na internet, fiquei meses pesquisando. Quando eu cheguei lá, eu vi que tudo era real, assim. É claro que era real, mas assim, eu senti que eu tava dentro de uma cena de filme, porque assim que você sai do aeroporto, você já recebe o rajadão de ver ali, né, a Table Mountain, a montanha da mesa. A gente se sente arrebatado, porque a estrutura, a montanha é realmente muito grandiosa. Eu vou deixar algumas imagens aqui pra quem não conhece, né, pra quem nunca viu, mas dá pra perceber o quanto que a montanha se sobressai muito. Se você olha assim, parece que a cidade são pontinhos e a montanha é gigantesca. E quando você tá lá, é uma coisa tão grandiosa, né, não só essa montanha, mas as outras duas principais também que tem lá, que é o Signal Hill e Lions Head. Você se sente abraçado, assim, né, pela natureza, assim que você pisa na cidade. A vista é deslumbrante, e aí eu me lembro de entrar no Uber, assim, e começar a ficar olhando fixado, assim, pra montanha, e o Uber dirigindo e chegando mais perto dela. O que vocês vão percebendo quando a gente tá lá, quando vocês estão lá, quando, enfim, você chega lá, você consegue ver a montanha de qualquer lugar da cidade. Não existe um ponto na cidade que você não consiga ver a Table Mountain, assim, porque ela realmente é tão grandiosa que de qualquer lugar que você esteja, você vai conseguir ter vistas, assim, deslumbrantes. E aí, a sensação é de... Eu fiquei igual um pintinho no lixo, sabe? Assim, tipo, você não sabe pra onde você olha, você não sabe pro que você olha, porque, de fato, cada take parece, assim, muito único, né? Cada vista parecia muito única. E aí, nesse primeiro dia que eu cheguei, na minha primeira viagem, em 2021, eu fui pra África do Sul. Eu ia ficar 3, 4 dias em Cape Town. De lá, eu ia pra Namíbia. Eu fiquei 7 dias na Namíbia. De lá, a gente voltou, fiquei mais alguns dias em Cape Town e desci pro Garden Route, né, que é uma outra parte, uma outra região da África do Sul. E depois voltamos, então ficamos os últimos dias em Cape Town de novo. Eu vou contar sobre essas outras partes de viagens, Namíbia, Garden Route, então, em outros vídeos. Hoje o foco é realmente Cape Town, mas os primeiros dias da minha primeira viagem foram muito rápidos. E aí eu fiz as coisas que eram, assim, de praxe, né, quando é a primeira vez que você chega em Cape Town. Quando a gente saiu do aeroporto, depois de tudo isso, a gente já se direcionou pro Airbnb. E aí eu venho contar um pouquinho agora sobre coisas que vocês sempre perguntam, né? Aonde ficar, como escolher. Eu, Rafa, particularmente, sempre gosto de ficar em Airbnbs, porque eu acho que a comodidade é melhor, você
tem mais privacidade. Os custos, né? Muitas vezes, se você sabe escolher bem, procurar bem, você vai perceber que o custo é mais acessível, muitas vezes, que grandes redes de hotéis. Então, faz mais sentido. Você consegue ficar em lugares mais personalizados, consegue ter experiências mais locais, mais dentro dos bairros locais. Então, eu gosto bastante disso. E aí, indo pra cidade do Cabo, a gente ficou nos primeiros dias em um Airbnb que era em Camps Bay, né? É muito lindo lá, sabe? Parece uma cena de filme hollywoodiana, só que africana, entendeu? E Camps Bay parece um sonho, assim, sabe? Diretamente de Wakanda. É uma região linda, 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 linda. A montanha tá lá pertíssimo. As áreas, assim, em volta, né, de Camps Bay, são casas luxuosíssimas, luxuosíssimas. Depois eu fui descobrir que era, tipo, um dos bairros mais ricos, né, da cidade do Cabo. Muitas casas de luxo, muitas casas de luxo. E aí tem a praia, né? A praia de Camps Bay também, que é, assim, de tirar o fôlego, porque é uma praia linda, maravilhosa, quando a água é linda, assim, a areia é linda, e atrás a montanha. Então, eu nunca vou esquecer, assim, das vistas, das fotos. Eu sempre fico muito emocionada, inclusive, quando eu lembro, porque realmente foi um sonho, assim. E aí, quando a gente chegou lá no bairro, foi um choque muito grande. Porque por mais que a gente pesquise muito sobre a África, né, ou ouça falar, que a gente seja pessoas que tá, né, com esse processo racial, entendimento, letramento em dia, a gente ainda cai em alguns vacilos que são, assim, quase que instintivos. E eu não esperava que a primeira coisa que eu fosse fazer assim que eu descesse em África fosse ir pra um bairro extremamente luxuoso, assim, que é extremamente o oposto de tudo que a gente aprende sobre a África. E nesse sentido, a pessoa que tava comigo nessa viagem e tudo mais, eu lembro que a gente foi chegando no bairro e aí conversando com o motorista, né, do carro, e a pessoa que tava comigo falou assim com o motorista: poxa, aqui deve ser só a área dos brancos, né, aqui deve ser só a casa dos brancos. E aí o motorista falou: não, muita gente preta mora aqui, essa mansão aqui, ó, é do dono da boate tal, que é um cara negro. Isso aqui é de um milionário não sei quem, que é uma mulher que é um cara negro, que é uma mulher negra. E aí ele foi citando quem eram os moradores daquele espaço. E esse foi o primeiro baque, assim, né, que eu tomei, a pessoa tomou, porque vindo do Brasil, vindo de uma realidade brasileira onde o racismo faz com que as coisas sejam tão segregadas, né, que certos espaços, certos bairros, certos lugares a serem frequentados sejam tão embranquecidos, né, em contrapartida com os espaços que geralmente são escurecidos, a gente chega reproduzindo algumas coisas que são fruto daquilo que a gente vê o racismo fazendo aqui. Ali a gente já entendeu que a gente realmente estava fora do nosso continente, porque a experiência de ser negro em África é completamente diferente da experiência de ser negro aqui, né? São muitas camadas, muitas nuances, contextos, histórias, e que são coisas que a gente, na teoria, sabe, mas muitas das experiências, né, que eu vivi lá foram me ajudar a amadurecer e ter esse olhar, esse entendimento sobre a África. Então, nessa primeira chegada, eu já entendi que muita coisa que a gente tem como definido, posto, né, aqui no Brasil, é muito diferente por lá. Chegamos então nesse Airbnb, era uma casa lindíssima, né, como se fosse um condomíniozinho privado, e o valor, por mais que fosse nesse bairro super chique, com casas, mansões a cada esquina, num condomínio chique que a gente estava, o valor não foi tão exorbitante. O que aconteceu foi que a gente pagou cerca de R$400, assim, na diária desse lugar, e que é um valor comum, né, para uma área comum, para casas, Airbnbs, diárias, né, de hotéis comuns. E lá a gente estava num bairro muito chique por esse valor. Depois eu fui descobrindo que, na verdade, o custo das coisas em África do Sul são muito parecidos com os custos daqui do Brasil, né? Então, o que a gente gastou diariamente, assim, com alimentação, com deslocamentos, com diárias, foi muito, muito parecido com o que eu gastaria em qualquer lugar do Brasil, em qualquer viagem para uma capital conhecida no Brasil, né? Então, por aí já foi um super ponto positivo. E aí a casa era muito bonita, a gente ficou nesse Airbnb. Quando a gente voltou, a gente também ficou em outros Airbnbs. Agora, dessa última vez que eu fui, eu também escolhi Airbnbs em diferentes pontos da cidade. Eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês indicações de quais foram os melhores bairros, onde eu gostei mais de ficar. Mas a verdade é que a cidade do Cabo em si é uma cidade muito pequena. Então, você consegue se deslocar facilmente pela cidade e todos os bairros ficam muito próximos das áreas turísticas, assim, no geral. Então, não tem aquele rolê de que você vai ter que, dentro da cidade, dirigir 1
uma hora e meia pra chegar num ponto turístico. Não. Ficando ali nos bairros, né, próximos, você consegue sempre estar 15, 20 minutos praticamente todas as atrações, principais lugares e etc. Então, assim, esse também é um ponto positivo que eu gostei muito de estar lá, porque era tudo muito acessível, assim, né? No sentido de custos, no sentido de deslocamentos, no sentido de facilidade das distâncias. Então, de fato, isso ajudou muito nesse processo, principalmente nesse rolê de ser uma primeira viagem internacional, que a gente tava ali 100% cru, sem saber de nada, como fazer nada. Bom, e com isso, né, claro, depois que a gente se hospeda, a gente entende a dinâmica. Sobre a língua, né, que é uma coisa que todo mundo pergunta muito, assim, é muito tranquilo. Se você tem um inglês básico, você vai conseguir, sim, se comunicar com as pessoas em Cape Town. O inglês deles tem bastante sotaque, porque é uma mistura do inglês com o dialeto, enfim. Então, não é aquele inglês tradicional, né, que a gente costuma ouvir nos filmes e etc. E é um lugar muito turístico, né? A cidade do Cabo é uma cidade que, assim, você vai ver gente do mundo inteiro o tempo inteiro pra lá e pra cá. E com isso, o que acontece é que as pessoas estão acostumadas, gente, a receber pessoas que não sabem tão bem inglês, que vão ter sotaque, que vão falar de, né, às vezes vão errar palavras, sentenças, enfim. Isso é a coisa mais comum do mundo em experiências de viagem, assim. A gente acha, às vezes a gente se limita de falar, eu não vou viajar porque eu não sei a língua. Mas a verdade é que se você sabe o básico o suficiente pra você conseguir se movimentar, fazer uma pergunta, pedir uma informação, você vai conseguir se virar, tá? E aí, né, tendo visto isso, assim, tendo entendido que é muito tranquilo se deslocar, é muito tranquilo se hospedar, é muito fácil chegar nos lugares, é muito tranquilo também se comunicar com as pessoas. O custo, né, diário ali de alimentação vai variar muito com aquilo que você decide comer. Então, por exemplo, quem também conhece sabe que eu adoro sentar no restaurante, abrir um vinho, e a África do Sul é o paraíso para quem gosta de vinhos. Então, assim, Cape Town especialmente tem muitas vinícolas na região e, óbvio, se você vai sempre comer fora, se você vai tomar um café fora, se você vai almoçar fora, se você vai jantar fora, você vai ter um custo que é o custo que a gente já tem aqui no Brasil, que vai ser de 40 a 50 reais por refeição simples, ou de 70, 80, 100 reais por pessoa sentando num restaurante mais legal, ou restaurantes mais caros você vai gastar mais, mas que é a média que a gente também gasta aqui. Não é nada como, por exemplo, ir para os Estados Unidos e que a média de gasto é 5 vezes, 4 vezes maior sempre para qualquer coisa que você for consumir. E o que acontece é que tem dezenas de supermercados em todos os bairros. Então, por exemplo, quando a gente foi a segunda vez, o que a gente fez foi fazer compras no supermercado, e aí a gente conseguiu aliviar muito as coisas. Então a gente comprou tudo que conseguia comprar para café, lanchinhos rápidos, e aí a gente deixava para fazer fora só o almoço e uma janta no final do dia e tal, que era sempre um rolê. Então, assim, dessa forma você consegue administrar muitos gastos. Assim, se prepare para fazer uma compra de supermercado com os mesmos custos que você teria aqui no Brasil. E para facilitar, a nossa moeda também, ela é bastante valorizada quando a gente tá lá, né? R$1 no Brasil se converte para moeda sul-africana, que é o rand sul-africano, numa conversão ali de 30%, 25%. Então, quando eu digo isso, é R$1, né, no Brasil corresponde a 3, 4 rands sul-africano, que é a moeda deles. E aí, com isso, fica uma conversão muito fácil de fazer, porém não se iludam. Na hora que você vai olhar o preço, né, as coisas, a conversão fica muito parecida. Então, os custos que a gente teria aqui, a gente acabou tendo lá também. E a experiência em si foi bem tranquila com gastos, porque não precisa de você juntar rios de dinheiro exorbitantes, porque a sua moeda vale menos, né? Isso é uma coisa que acontece muito na Europa, nos Estados Unidos, e que lá na África do Sul não foi um problema. Bom, contei aqui todas as minhas impressões iniciais, né, sobre a África do Sul, sobre essa minha primeira viagem. E é claro que eu quero contar sobre todos os passeios que eu fiz. Porém, como eu sei que o vídeo já tá ficando esticado, eu vou deixar pra uma parte 2. E aí eu quero convidar vocês a assistirem essa parte 2. Eu vou contar ali sobre quais foram os principais passeios que eu fiz na cidade do Cabo. E com isso eu vou deixar um exemplo, né, de um roteiro que eu acho legal pra quem estiver pensando em ir 3 dias, 5 dias, 7 dias, enfim. Tem muita coisa pra fazer e explorar na cidade. Mas eu queria que vocês também deixassem aqui sugestões. Então, se você pensa em ir pra África do Sul, me conta aqui de uma vez outras dúvidas que você tem, se você gostaria de receber outras orientações. Pode me chamar lá no Insta também e pedir ajuda, que eu vou sim ajudar. E no mais, eu quero que vocês me contem se vocês querem também, né? Se vocês gostaram desse vídeo, se fez sentido essa proposta de vídeo pra vocês, e se vocês querem que a gente faça um vídeo 2 realmente, falando sobre os passeios da África do Sul, porque aí eu vou trazer
aqui pro canal esse conteúdo, tá bom? No mais, espero que vocês estão inspirados a conhecer a África do Sul, em especial Cape Town. E eu volto em breve com mais histórias, né, para que vocês possam se inspirar e querer conhecer outros destinos pelo mundo. Muito obrigada. Chegando ao fim, gente, infelizmente, que vontade de chorar. Oh, meu Deus, viu? Como a gente ama essa cidade. Olhem isso, olhem isso.